Queria primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar à frente aqui do púlpito, podendo estar trazendo a mensagem de Deus para a vida dos irmãos. Chovendo uma olhada, que quando a gente diz que Deus primeiro fala com as nossas vidas, né, para depois a gente passar para a vida dos irmãos, que os irmãos possam sair daqui fortalecidos, renovados, entendendo aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Tá? O tema da mensagem de hoje é uma vida de propósito em Deus. Tá? Essa mensagem nasceu de uma oração, né? É um culto de oração, ela nasceu de uma oração num dos momentos que a gente faz lá em casa, que é toda terça-feira à noite, a gente se reúne para uma consagração. Né? E em uma dessas consagrações, a minha mãe, impelida pelo Espírito Santo, começou a falar sobre a nossa vida de propósito com Deus, né? Que a gente deve buscar isso, buscar sempre agradar o coração de Deus, buscar sempre essa vida de propósitos em Deus, porque quando a gente está com uma vida com esses propósitos, sob essa direção, Deus nos coloca nos lugares onde quer que nós estejamos. E esses lugares são tanto aqui na terra, né, andar no caminho do Senhor, tanto aqui na terra, e é claro, o lugar mais importante que a gente deve buscar, que é o céu, que é onde estará a nossa eternidade em nome de Jesus. E a partir dessa oração eu me aprofundei no que é uma vida de propósito com Deus e o que precisamos fazer para ser aceitos no céu como alguém que caminhou nessa terra agradando a Ele e guardando a fé até o fim. A partir daí Deus começou a tocar no meu coração a respeito da vida que a gente chama de secular, né? Porque esse termo, e essa é a primeira informação que Deus quer trazer para nossas vidas nessa noite, esse termo está completamente incorreto na vida do verdadeiro cristão. Não existe vida secular para nós. Porque o que é vida secular? Vida secular é uma vida sem parcialidade nas questões religiosas. Então é uma vida que é imparcial às questões religiosas. Secular é sinônimo de laico. Então quando a gente diz que um país é um estado laico, ele é imparcial. Qualquer um pode dar culto a qualquer entidade. E de laico nós não temos nada. Nós fomos chamados para manifestar os atributos do Espírito Santo na nossa vida. Então não existe vida secular no meio cristão. Existe uma vida com um propósito de agradar a Deus através da manifestação dos atributos do Espírito Santo de Deus. Na Igreja Católica, diz-se que um religioso tem uma vida secular quando este não vive enclausurado. Não vive num convento, numa paróquia, numa igreja. Quando ele não vive enclausurado, ele tem uma vida secular. Nós sempre viveremos enclausurados desde que nós queiramos e busquemos essa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque enquanto o Espírito Santo vive em nós e se manifesta através de nós, nós estamos enclausurados no caminho do Senhor. E não existe vida secular para quem está enclausurado nesse caminho. Portanto, esse termo não pode existir na Igreja do Senhor, pois não fomos chamados à imparcialidade espiritual, mas sim para manifestar os atributos do Espírito Santo, que na sua verdadeira igreja, na Igreja do Senhor, habita. Ter uma vida de propósito é ter atitudes e pensamentos pró-Deus. Mais ou menos como times de futebol, né? Existem dois times no mundo espiritual. O time do Império das Trevas e o time do Filho do Seu Amor. Deus nos tirou do time do Império das Trevas e nos colocou no time do Filho do Seu Amor. E nesse time a gente tem responsabilidade de defesa, através das ferramentas que Ele nos deu, e também de ataque. Então, na defesa a gente usa o capacete da salvação, o escudo da fé, e no ataque a gente usa a palavra. Então a gente ataca o mundo espiritual do lado da maldade com a palavra de Deus. Ter propósito é ter objetivo, alvo, determinação para uma finalidade. Deus nos chama para sermos determinados. Para qual finalidade? Morar no céu. É ter a intenção acompanhada da ação. É interessante aqui porque Deus sempre avalia as nossas ações de acordo com as intenções do nosso coração.
Então, primeiro tem que nascer uma boa intenção, uma intenção em Deus, para que as ações que nós fazemos possam ser agradáveis a Deus. Então, uma intenção de amor, de fidelidade, de compaixão, de misericórdia, são intenções que nos levam a ações que agradam o coração de Deus. É buscar, ter propósito, continuando no seu significado, é buscar e executar o que Deus espera de nós todos os dias, em qualquer que seja o ambiente. Nosso caminhar com Cristo não pode depender de circunstâncias e ambientes que são propícios à obediência. Não há circunstância, não há ambiente que nos leve a ter uma vida justificada para o pecado. Nós fomos justificados para salvação e para manifestação dos atributos de Cristo. Porque Deus espera de nós que esse caminhar de obediência seja um princípio das nossas vidas. E para nos aprofundarmos nesse conhecimento do que Deus espera de nós em nosso dia a dia, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Um ponto aqui, depois a gente vai continuar lendo. É interessante que é escrito aqui entre colchetes, aqui, né, entre parênteses, sobre os filhos da desobediência. Então Deus, Ele requer da morte da natureza terrena, que vem falando no versículo 5, aqueles que são filhos dele. Só é filho da desobediência quem é filho de Deus. Quem não é filho de Deus, quem não aceitou Jesus, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é chamado filho de Deus. Então, para aqueles que aceitaram, Deus nos filiou por adoção. Então, a ira de Deus vem sobre os filhos, aqueles que conhecem a palavra da desobediência. E aí vai falando que nessas mesmas coisas andamos outrora em outro tempo, quando vivias nelas. Então, essas coisas morreram para Deus e foram jogadas no mar do esquecimento. Continuando, versículo 8. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestíveis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E aí as virtudes que devem ser cultivadas, que é onde a gente vai se aprofundar mais. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade,
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então, é um texto muito profundo, é um texto que é autoexplicativo, que Deus nos dá um manual de comportamento, como nos devemos nos comportar nessa vida, independente da situação que a gente vive. Então, esses 17 versículos que lemos são um resumo de como Deus espera que vivamos nessa terra. E essas informações que estão contidas aqui são muito interessantes, porque elas nos levam a entender profundamente dois dos princípios primordiais, dos princípios importantíssimos da palavra de Deus. O primeiro, os pecados que Deus abomina. O Antigo Testamento nos apresenta 2 pecados abomináveis a Deus: idolatria e soberba. E na Nova Aliança, mais um é acrescentado a essa lista: a hipocrisia. Todos esses 3 pecados são pecados comportamentais. Idolatria, podemos idolatrar N coisas, vai desde um time de futebol a efetivamente alguém do reino espiritual da maldade através de religiões. Soberba, que é comparado com a feitiçaria no Antigo Testamento, e a hipocrisia, que Jesus foi muito firme contra esse pecado, que foi manifesto principalmente à sua época pelos escribas, que são os mestres da lei, que eram os mestres da lei, e os fariseus, que são os seguidores da Torá, ou do Pentateuco para nós, que dia e noite estavam na sinagoga julgando um povo que naquele momento precisava de ajuda, por conta da dinastia cruel do Império Romano, comandado por Tibério César sobre Israel. Então existia um povo oprimido, e os representantes da igreja, representantes de Deus, do povo escolhido por Deus, em vez de ajudar esse povo que era oprimido, só os julgavam. E eram pessoas que Jesus manifestou que eram hipócritas, porque conheciam a lei, mas não entendiam do sentido da lei, que é o sentido da obediência. Mateus capítulo 23, não lerei, mas podem deixar anotado aí para lerem com mais profundidade, nos dá a dimensão do quanto Deus odeia o pecado da hipocrisia. E a sua reprovação já estava presente no Antigo Testamento, pois o povo de Israel se tornou insensível à prática dos mais diversos pecados, trocando a obediência a Deus pelos sacrifícios nas festas solenes. Vamos lá em Isaías, capítulo 1. Versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. O subtítulo da Sociedade Bíblica diz: condenado o culto hipócrita. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados.
e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominável, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, para nós, para os dias de hoje, o que fica é que a gente precisa cuidar do nosso dia a dia. O que era o sábado para os judeus é o domingo para nós. Então, o que Deus está falando é que só o nosso domingo não nos salvará. Nós seremos salvos no nosso dia a dia, por aquilo que nós estamos semeando no nosso dia a dia. Aquela história de ser crente dentro da igreja é muito fácil. E Deus está de olho nisso, está de olho no crente que somos dentro do mundo. Então, no mundo é que precisamos manifestar os atributos do Espírito Santo de Deus, para qual Deus nos chamou. Eu até acho que Jesus nem vai voltar no domingo. Acho que Jesus vai escolher uma sexta-feira ali, alguma coisa assim. Para pegar a gente de surpresa, né? Como foram as 10 virgens. Então a gente precisa entender isso, que somente o domingo não nos salvará. A gente precisa estar no nosso dia a dia buscando manifestar a vontade de Deus nas nossas vidas. E isso é muito importante, porque não quer dizer que a gente vai virar um santarrão. Porque ninguém vai virar santo nessa terra. Somente Jesus foi santo. Nós estamos num processo de santificação. Ninguém aqui é santarrão. Mas o que é ser santarrão? É ficar falando de Deus o tempo todo, você não conseguir conversar sobre nada, você não consegue interagir com as outras pessoas? Não. Jesus interagia com toda a classe de pessoas. Então a gente precisa ter essa capacidade também de interação com as pessoas, independente de quem elas são e como elas vivem, sem julgamento, em amor, como a gente começou a mensagem lá atrás. Então a manifestação dos atributos de Deus muitas das vezes está só num bom dia, está só na pergunta se está tudo bem, está só numa mensagem ali, num fortalecimento, sem nem falar acerca de Jesus propriamente. E a carta aos Colossenses, que foi escrita por um homem que entendeu e viveu uma vida sob os propósitos que Deus tinha com ele, é praticamente um modelo da nossa semana. Se a gente voltar lá em Colossenses, vamos voltar lá rapidinho. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, capítulo 2, Paulo escrevendo ao povo de Colossos, ele vem falando sobre o mistério de Jesus, né? O ministério que ele deixou, a sua doutrina e combatendo as falsas doutrinas. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 se assemelham muito ao que é o nosso domingo, né? A escola bíblica dominical, onde aprendemos mais sobre o ministério de Cristo, sobre as falsas doutrinas, sobre as falsas crenças, e à noite prestamos o nosso culto e também ouvimos mais da palavra de Deus, entendendo mais e aprendendo mais acerca dos mistérios da palavra de Deus. O capítulo 3 que a gente leu se assemelha muito ao que deve ser a nossa semana. Então o capítulo 3 é um capítulo de desapego ao pecado e apego às coisas espirituais. É um capítulo de ensinamento com respeito ao comportamento. Então ele é a nossa segunda ao nosso sábado. É claro que viemos à igreja nos dias de semana, estamos aqui, por exemplo, na quarta-feira, mas é só para ficar entendido, né, que de segunda a sábado nós temos uma vida de trabalho, temos uma vida de visitas, né, a amigos, a familiares,
E isso não pode, a gente não pode esquecer aquilo que a gente aprendeu no domingo, aquilo que a gente aprendeu nos capítulos 1 e 2, e pôr em prática o que está descrito no capítulo 3. Porque, por que é importante isso? Porque é a compreensão de que tudo aquilo de bom que a gente faz vem de Deus. Tudo aquilo que a gente leva ao ser humano de bom, ao nosso próximo de bom, vem de Deus. Então esse entendimento que precisa ficar claro, entender o mistério de Cristo, entender aquilo, quem foi Jesus Cristo, como ele caminhou nessa terra, é muito importante para que a gente possa manifestar os seus atributos. É praticamente lógico isso, né? E é muito interessante porque, além do nosso trabalho, né, vamos dizer assim, das pessoas próximas que a gente encontra na nossa semana, que a gente convive na nossa semana, tem também a família. E é interessante que no capítulo 3 ele continua, no versículo 18, falando sobre as relações dentro da família, né, como se deve ser o comportamento da esposa, o marido, os filhos. E ele vai nos ensinar como trabalhar. Então é muito interessante que ele vai falar que tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não como para homens. Então Paulo é muito didático aos colossenses. Essa igreja de Colossos não foi inaugurada por Paulo, foi inaugurada por Epáfras. Mas Paulo, ouvindo os diagnósticos que eram enviados a ele por Epáfras e por Filemão, ele escreve de uma forma muito didática ao povo de Colossos, e é uma forma que também é muito interessante para a gente debruçar, porque ele vai trabalhando sobre todos os aspectos. Se a gente seguisse a risca somente o capítulo 3 de Colossenses, nós seríamos salvos. Isso eu posso dar certeza para os irmãos. Porque ele fala de tudo, ele fala da união com Cristo glorificado, ele fala acerca do abandono do pecado e acerca das virtudes que a gente deve manifestar com o nosso próximo. Não só com o nosso próximo, mas dentro da nossa família, né? E com o nosso familiar mais próximo e no nosso trabalho também. Tudo aquilo que a gente faz deve fazer como se fosse para Deus. E o capítulo 4, que é o capítulo que fecha, é um capítulo que serve para qualquer dia da semana, para qualquer mês, para qualquer estação, para qualquer ano, que é a prática da oração e da evangelização. Diz assim, capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Daí a importância do culto que nós estamos hoje. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a gente não pode ser uma vitrola, um papagaio que fala a mesma coisa para todas as pessoas. Nós devemos ter sabedoria, buscar a sabedoria em Deus para saber como responder, como se achegar a cada uma das pessoas que Deus tem nos dado oportunidade para falarmos ou para dividirmos sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A gente precisa levar a nossa vida aqui na Terra como uma oportunidade de fazer o bem. Se a gente leva a nossa vida aqui na Terra como uma oportunidade de fazer o bem, de fazer o melhor dar o nosso melhor para o nosso próximo, a gente está no caminho proposto por Deus e que Deus deseja para as nossas vidas. Amém? O segundo princípio que passamos a entender com mais profundidade sobre a ótica da vida de propósito com Deus é a lei da semeadura. Vamos lá em Gálatas, capítulo 6. Carta também escrita por Paulo. Capítulo 6, versículo 1.
Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a lei da semeadura é uma responsabilidade humana, as ações que fazemos ao próximo. Essa lei é muito interessante, porque ela trata daquilo que nós fazemos ao próximo e indica que aquilo que nós fazemos de bom ao nosso próximo, colhemos de bom de Deus. Então, o sentido dessa lei aponta para generosidade, pureza e amor, e não para prosperidade e barganha, porque não somos nada sem Deus. E como eu falei lá no início, o grande segredo do julgamento das nossas ações é feita por Deus pela intenção do nosso coração. Então, não existe mágica, não existe pagar com 5 mil reais uma dívida de 1,5 milhão, como a gente escuta por aí. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Tem para fazer nas nossas vidas em qualquer área. Mas a gente precisa entender a lei da semeadura, a gente precisa entender as coisas de Deus como coisas concernentes a comportamentos identificados com o nosso próximo. E a lei da semeadura é muito importante para esse entendimento. Porque aquilo que o homem semear no bem ao próximo, aquilo que o homem fizer enquanto tiver oportunidade, fazendo o bem, ele vai ceifar de Deus nessa vida. E mais importante, ele também vai ceifar de Deus a grande vitória que nós temos com Deus, para a nossa vida de cristão, que é o nosso arrebatamento para o céu. Temos lutas, sofremos com perdas. O corpo humano é corruptível, se adoece, se estressa, se cansa. Os nossos pensamentos são difíceis de controlar o tempo todo? São. E por isso a palavra de Deus nos ensina que devemos buscar a renovação da nossa mente para não nos moldarmos a esse mundo. Então, as lutas, os sofrimentos, as perdas, as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia fazem parte. O próprio Jesus falou que não seria fácil, mas que a gente precisava ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Então, as lutas, aquilo que nós enfrentamos, as perdas, os momentos de dificuldade são para nosso crescimento. Deus vai fazer de tudo para nos salvarmos. Tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, tudo aquilo que a gente já viveu, a nossa história foi uma história escrita por Deus para a nossa salvação. Deus nos colocou num time campeão. O melhor de jogar no time de Deus é que a gente já sabe que a gente vai ser campeão. E isso é muito bom. O homem que se vangloriar com as conquistas terrenas e passageiras perderá a grande conquista celestial e eterna. A nossa vida nada mais é do que uma dádiva de Deus nos dando a oportunidade de fazermos o bem a todos. Então a gente
entende sobre esses dois princípios de Deus, sobre os pecados que ele abomina, são pecados comportamentais, e a lei da semeadura, a lei de fazer o bem e colher de Deus aquilo que ele tem de melhor para as nossas vidas. Uma vida de propósito com Deus é uma vida indignada com as próprias práticas pecaminosas. É uma vida que entende a pureza e a importância da lei da semeadura. Não é no estalar de dedos que somos transformados, mas existe o vento do Espírito Santo. E esse vento corre muito rápido. E vai para onde Deus quer que nós estejamos. Onde Ele planejou para as nossas vidas. E se queremos chegar nesse lugar o mais rápido possível, precisamos entrar nesse vento e deixar o Espírito Santo nos guiar. Uma vez eu disse num culto jovem, uma oportunidade também de estar levando a palavra num culto jovem, que Deus não vai atrasar a vinda de Jesus para Ele realizar nas nossas vidas o que Ele tem planejado. Então, se Ele te prometeu, se Ele me prometeu coisas, grandes realizações, ministérios, grandes conquistas, Ele vai realizar se nós estivermos no caminho, na velocidade do Espírito Santo. E a velocidade do Espírito Santo para a realização dessas promessas é pré-arrebatamento. Mas a gente precisa da velocidade do Espírito Santo, o que não é fácil, mas é possível. Temos diversos exemplos para nos guiar e buscar realmente pessoas que são bons exemplos. O pastor Joaquim tem um testemunho muito bonito. Em 3 anos ser levantado a pastor, né? Em pouco tempo ser levantado a diácono. Então foi alguém que nesse período entrou no vento do Espírito Santo e é um exemplo a ser seguido, como temos vários exemplos aqui. Com certeza os irmãos aqui têm várias histórias nesse sentido, de terem se colocado diante de Deus, de terem realmente buscado a Deus num período ali de uma forma realmente incessante e Deus ter manifestado proezas na sua vida. Todos nós temos exemplos desse tipo. E Ele quer isso para todas as áreas da nossa vida. E Ele quer isso pré-arrebatamento. Nós sabemos que estamos vivendo num período muito próximo ao arrebatamento de Cristo. Amém. E o que Deus quer, e vai cada vez mais falar desse púlpito, tenho certeza disso, é que a gente precisa estar posicionado. Que a igreja precisa estar coesa no mesmo propósito. Qual é esse propósito? É resgatar cada vez mais vidas do reino espiritual da maldade e trazer para o reino do Filho do seu amor. Esse é o grande propósito, fazer o bem, manifestar os atributos do Espírito Santo de Deus. Para finalizar, vamos lá em João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 14. Essa particularmente é a passagem que eu mais amo na Bíblia, não só pelo que está escrito, mas pelo contexto, né? Nesse momento aqui Jesus está no cenáculo e assim, é muito detalhe, né, que a gente consegue obter quando a gente estuda a palavra de Deus e busca em Deus aquilo que Ele quer falar para nossas vidas em cada texto, né? E entender o contexto é sempre muito importante. Então nesse momento aqui Jesus está no cenáculo na noite anterior à sua traição, na noite anterior à sua prisão, a traição de Judas e consequentemente a sua prisão. E ele sabia o que sucederia nos dias seguintes, né, o sofrimento para qual ele ia passar, e ele tem muito amor, ele manifesta ali muito amor pelos seus discípulos, reunindo-os e fazendo uma série de ensinamentos e informando uma série de coisas muito importantes para a vida dos discípulos a partir daquele momento. Porque ele sabia que a partir da sua prisão, a vida para os discípulos seria muito diferente.
E ele precisava confiar a eles um ministério que chegou até nós. Se nós hoje cremos em Jesus, cremos na sua palavra, é porque discípulos foram obedientes a Cristo logo após a sua morte e ressurreição. E aqui ele dá uma série de informações. Ele fala sobre a traição propriamente dita, sobre a negação de Pedro. Ele lava os pés dos discípulos, ele faz a ceia, e ele dá muitas informações com respeito ao Espírito Santo e com respeito a essa informação, que é a informação mais importante para as nossas vidas e que a gente vai concluir hoje a palavra, que é capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é uma palavra de conforto. E o que Jesus tem para nossas vidas hoje é uma palavra de conforto. Quando Ele nos confronta em nosso comportamento, é para que na eternidade Ele possa estar nos confortando. Deus, Jesus entende de eternidade, e muitas das vezes a gente não consegue compreender o que é eternidade. A eternidade é o oceano. E essa vida, a vida que nós temos aqui na Terra, é um pingo no oceano. Só que ele é muito importante, porque esse pingo tem que cair no oceano. Se ele cair numa terra infértil, a gente sabe para onde a gente vai passar a nossa eternidade. Então, é muito importante que a gente compreenda isso. A eternidade é algo que não tem fim. Então, não dá para comparar nada dessa terra com a eternidade, com aquilo que Deus está preparando para as nossas vidas, com aquilo que Jesus foi preparar, com as moradas. Nenhuma mansão nessa terra compara-se com as moradas que Jesus está preparando para as nossas vidas. E entender a eternidade, que às vezes é difícil, porque a gente é muito temporal, o nosso mundo, as nossas coisas aqui da Terra tem que ser resolvidas rapidamente, é uma pressão absurda para agilidade, para resoluções rápidas, conhecimentos, e a gente, quando a gente compreende a eternidade, a gente se conforta. A gente se conforta porque a gente sabe que isso tudo aqui é passageiro. A gente vai ter muitos momentos de alegria, tenho certeza, de felicidade, de conquistas nessa terra, mas nos momentos de luta é que a gente precisa estar se fortalecendo com essa palavra. E Jesus fortaleceu os seus discípulos no momento de luta, no momento que ele saberia que eles precisavam guardar aquilo que ele estava falando ali na noite anterior para o resto da sua vida, porque eles iriam enfrentar momentos muito difíceis a partir dali. E é isso que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Ele nos quer indignados com as coisas do mundo, mas amando aqueles que estão no mundo. Ele nos quer como realmente guerreiros dele, que joguem no time dele, buscando fazer o bem ao nosso próximo. E que a gente possa estar nessa ótica no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é que vai nos salvar, que vai verdadeiramente definir onde nós vamos passar a nossa eternidade. Amém? Amém. Gostaria de fazer agora uma oração, pedir para a igreja ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.
Santo e glorioso Deus, Pai amado, Pai querido, vemos agora em Tua presença, Pai, primeiramente te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos cultuando a Ti, Pai, buscando, Pai, o conhecimento, o entendimento daquilo que Tu tens para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade, Pai, obrigado porque Tu és fiel, Pai, obrigado porque Tu nos resgatou, Pai, Tu através, Pai, oh Deus, do Seu sobrenatural, nos fez conhecer, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Nos fez conhecer que havia um caminho, havia uma verdade, que há vida, Pai, oh Deus, nessa terra, Pai, e não por vir, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, oh, nos escolheu, Pai, o Senhor, Pai, quer nos salvar, Pai. Oh Deus, que possamos ter essa confiança, Pai, e ter essa ciência, Pai, de que precisamos estar nos Teus caminhos, Pai, precisamos buscar fazer a Tua vontade, Pai, e precisamos ter o amor, Pai, em nome de Jesus, o amor que Tu teves, Pai, ao dar o Seu Filho, Pai, por nossas vidas. Precisamos ter esse amor, Pai, buscar esse amor, Pai, pelas aqueles que estão lá fora, Pai. Oh Deus, que nenhum dos nossos familiares, Pai, pessoas próximas a nós se perca, Pai, porque estamos, Pai, ocultando, Pai, a manifestação dos Teus atributos, Pai. Que possamos estar com o nosso coração limpo, Pai, seguro, Pai, de que temos feito a Tua vontade, Pai, e de que aquelas pessoas que nos cercam, Pai, vão no momento certo se converter, buscar a Ti, Pai, em nome de Jesus, Deus. Conforta as nossas vidas, nos fortalece, Pai, no dia mal, Pai. Nos ajude, Pai, a viver nessa terra, Pai, porque grandes, Pai, são os Teus planos para as nossas vidas nessa terra, Pai. Que possamos entrar no Teu vento, Pai, no vento do Espírito Santo e termos, Pai, as nossas vidas, Pai, oh Deus, nas nossas vidas grandes conquistas, Pai, que termos nas nossas vidas, Pai, as Suas bênçãos, Pai, oh Deus, sendo derramadas, Pai, o Teu realizar, Pai, nas nossas vidas, Pai. Buscamos e queremos o Teu realizar em nós, Pai. Não queremos viver estaticamente, mas queremos viver caminhando, Pai, buscando a Tua presença, Pai. Caminhando, Pai, em nome de Jesus, em novidade de vida, Pai. Tendo a nossa mente renovada a cada dia, Pai. Queremos ser como criança, Pai, dependendo do nosso Pai. Louvado e merecido seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar visitando-nos nessa noite, Pai, e possamos sair daqui, Pai, renovados, fortalecidos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Manifesta, Pai, os atributos do Teu Espírito em nós, Pai. Derrama sobre nós o Teu poder, Pai, as Tuas virtudes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nos confronta naquilo que temos feito de errado, Pai, nos nossos pensamentos, Pai, aquilo que temos andado errante, Pai, que o Senhor possa estar nos consertando, Pai. Oh Deus, possa estar nos mostrando, Pai, oh Deus, o Teu caminho, a Tua verdade, Pai, a cada momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos incomodar, Pai, em nome de Jesus, naquilo que temos feito de errado. E que possamos agradar ao Teu coração, Pai, e louvar a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Louvado e merecido seja o Teu nome em nossas vidas, Pai. É isso que Te oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém.